Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo à aula sobre retornos de funções. Na outra aula que eu fiz sobre função, a gente viu como a gente trabalha a função e sobre visibilidade de função. E viu algumas coisinhas de retorno. Só que no Solidity a gente tem tipos de retornos diferentes. Então a gente vai trabalhar isso nessa aula. Vamos lá. Vou criar aqui um contrato chamado function returns.sol. Vou dizer aqui minha licença e vou dizer aqui qual a versão que vai ser compilado o meu contrato. Vou vir aqui, vou criar o contrato contract function returns e vou criar minha primeira função. Vou criar aqui uma function muito retorno, return many, beleza? Vamos lá. E aqui eu vou dizer que ela é public, vai ser putty também e vai retornar returns, vai retornar um int e vai retornar um bool. E aqui a gente vai, no corpo da função, a gente vai retornar o que a gente precisa. Vou vir aqui. Se a gente estiver retornando só um tipo, só, no caso tiver só um retorno aqui, a gente tem dois e de tipos diferentes, a gente só estivesse retornando um, a gente só vem aqui e colocaria o 2 aqui, que seria um número, que seria um inteiro. Nesse caso aqui, como também a gente tem o true, a gente vem aqui e coloca entre parênteses, beleza? Aqui. E aqui vai dar tudo certinho. Então, se você tivesse mais outro retorno aqui, você faria aqui um string, por exemplo. Hi. Aqui, e aqui eu precisaria colocar também, né? String memory. Esse memory é só para eu citar que a minha string só vai ser utilizada quando eu chamar essa função. Enquanto essa função aqui existir, essa string existe, ela não está guardada no meu contrato permanentemente. Só em memória, só isso. E o putty é porque é um tipo de que você trabalha em funções, e aí eu vou ter uma aula sobre isso, que é putty e o view. Você não precisa entender isso agora, mas coloca aqui putty para ele parar de reclamar, porque senão ele fica reclamando aqui a gente. Aí eu vou utilizar o putty aqui e nas outras funções também. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa função aqui e vou dizer que vai ser uma função chamada named, nomeada. A gente vai trazer aqui o seguinte, a gente vai ter aqui, essa aqui só vou ter dois retornos, beleza? Vamos lá. Eu vou dizer aqui que ela vai ser nomeada, o meu retorno vai ser nomeado. O que seria nomeado? Ele vai ter um nome para o meu retorno, não vai só retornar desse jeito aqui. Vou vir aqui e vou dizer aqui que vai ser A e aqui vai ser B. E aqui eu tiro esse retorno aqui, só tenho 2, e ele já vai retornar tudo bonitinho aqui, só que o meu retorno vai ter um nome quando eu for estar chamando essa função, você vai ver isso. Vou vir aqui, duplicar de novo, para a gente não perder tempo, e vou dizer aqui que vai ser o retorno assinado. Assinado. E aqui nesse retorno assinado, o que é que acontece? Eu não preciso estar utilizando o meu retorno de fato, a palavra-chave retorno. Eu só preciso fazer o seguinte, vir aqui e dizer exatamente como está no meu retorno aqui. Eu posso vir aqui e dizer, ó, A vai receber 10 e B vai receber true. Basicamente é dessa forma que eu faço um retorno assinado, e ele não precisa do return, mas ele vai retornar. Tranquilo? Eu só estou omitindo aqui. E aqui eu vou fazer uma função para a gente ver, para pegar esse retorno. Vamos dizer que eu tenho uma função aqui, destru aqui, public, putty também. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui minha função main, vou vir aqui, vou fazer parêntese, recebe o retorno da minha função. O que retornar aqui eu vou pegar dentro do meu parêntese aqui. Aí eu vou ter o que? Vou ter um int, vou dar um nome aqui A, vou ter aqui um int B e vou ter um int não, né? Aqui o segundo parâmetro é boolean. Vou vir aqui no terceiro parâmetro é string, vou vir aqui string memory e vou dar um nome e vou dar S aqui para ele. Beleza? Ponto e vírgula. Tudo certinho aqui. Ele só está reclamando aqui porque a gente não está utilizando essas variáveis. Aí ele está dizendo isso. Só isso mesmo, mas vai dar certo. E aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui
e posso dizer, aqui eu peguei todos os parâmetros que ela retorna, mas se eu quiser pegar só um parâmetro, eu posso vir aqui e posso fazer assim, duplicar ela e dizer o seguinte, ó, não quero esse parâmetro, eu deixo o ponto e vírgula, não quero esse outro parâmetro aqui, deixo o ponto e vírgula. Então, aqui eu vou ter só o último parâmetro que eu estou pegando. E aqui eu vou dar o nome de S2, para não dar erro, porque eu já tenho um S aqui. Tranquilo? Aí aqui, se eu quiser pegar o segundo, eu vou duplicar aqui, vou vir aqui, vou remover tudo aqui de dentro do parêntese aqui, né? E vou colocar aqui, ó, não quero o primeiro, não quero o segundo, e quero, na verdade eu quero o segundo, né? O segundo vai ser bool, B2, vírgula, não quero o terceiro. Então se eu coloco a vírgula e não coloco nada, ele vai omitir o parâmetro. Então eu posso ter 10, 20 parâmetros, eu posso omitir os que eu não preciso e só quero pegar exatamente um específico. Então eu uso dessa forma aqui, usando as vírgulas. Tranquilo? É isso para a gente trabalhar a questão de retorno de função. Não precisa ter mais do que isso. Vou fazer o deploy do meu contrato aqui. Ele fez o deploy, foi para o blockchain. Agora eu posso utilizar através dessa interface. E aí eu vou chamar o retorno de muitas, ele vai chamar. Vou chamar o retorno nomeado, que aí ele vai ter o nome para cada retorno desse, B, A, que a gente colocou aqui. E vou trazer o assinado, ele vai retornar. Você vê que no assinado aqui ele vai retornar, mas ele não precisa ter a palavra return, e mesmo assim também ele vem assinado e também nomeado, você vai vendo aqui. E essa destruct a gente vai só executar ela, mas ela não vai retornar nada, mas você vê que não deu nenhum problema, e aqui eu poderia estar fazendo alguma operação dentro dessa variável através desses retornos aí. Tranquilo? Então era isso sobre o retorno de função, para a gente ter um entendimento bom. E também por isso que eu separei. Espero que vocês tenham entendido e que isso faça vocês entenderem muito mais sobre funções. Então até a próxima aula. Valeu!